Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva, acione o sino de notificação para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E você que já é inscrito, continue compartilhando, deixando seu comentário, seu like, isso é muito importante para o nosso canal. Amém? Bom, gente, eu estou aqui hoje privilegiado na casa do pastor Ailton, aqui na cidade de Taperoá, na Bahia, e conversando com ele aqui sobre missões, falamos sobre diversos assuntos, e eu então convidei ele para participar de um vídeo diferente, especial. Pastor Ailton, a paz do Senhor, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Pai do Senhor, meu amado, estamos aqui à disposição para falar acerca de Cristo, né? Glória a Deus. Pastor Ailton, o senhor é pastor aqui na cidade de Taperoá há quanto tempo já? Estou aqui há 1 ano e meio. 1 ano e meio, ok. E o senhor estava me falando sobre, o senhor teve um período, né, onde o senhor fez a obra missionária, e inclusive o senhor teve nos lugares que eu já estive, né, ali no Amapá, no Iapoque. Conta pra gente como é que foi essa experiência de missões, né, em um tempo tão difícil, né, que é levar a palavra de Deus tanto nos dias que vivemos, como no passado, né? Haja visto que a Bíblia diz que Noé passou 120 anos avisando o povo com relação ao dilúvio. Então, fala pra gente um pouquinho dessa experiência missionária que o senhor teve. Meu amado, foi um período difícil, né? Na década de 90, quando nós saímos ali de Salvador, ainda verdinho na fé, novo, adquirindo ainda experiência, aprendendo a falar, como até hoje ainda não aprendi, né? Continuo aprendendo. Sempre aprendemos, né? Todos os dias. E né? nós fomos assim para aquela região do Brasil, eu juntamente com a minha esposa, passamos um período não muito longo lá, mas foi uma experiência muito boa, porém muito árdua, né? Comeu muita carne de jacaré? Muito jacaré, muita capivara, muito peixe, pescava da janela mesmo, morava nas palafitas ali. Quando era assim, nós íamos para os igarapés, né, quando a maré baixava, devido ao volume de água muito grande, né? Então o rio sempre baixa e a gente aproveitava para ir pescar, né? Para ter o alimento, né? Porque a nossa manutenção às vezes dificultava chegar, os mantenedores às vezes atrasavam e etc, devido a algumas dificuldades. A logística, também, né? Exatamente. Então nós tínhamos que fazer algo para nos manter, né? E como é que foi essa experiência no sentido de levar a mensagem para o povo ribeirinho? Qual era a receptividade das pessoas na época, o pastor Ailton? Bem, eu creio que nos dias de hoje, devido à internet e etc, hoje se torna bem mais fácil, né? Mas naquela época ainda não existia isso, na década de 90. Então era muito difícil, mas Deus sempre dá uma estratégia, né? Sim, sim. Deus sempre dá uma estratégia para que nós possamos, assim, desenvolver um bom trabalho. Eu lembro-me que nós começamos ali a ensinar algumas pessoas, né? Pessoas analfabetas, etc. Começamos a nos aproximar, ensinando aquelas pessoas. Você sabe, pastor Ailton, que é interessante, eu conheço gente lá no Ribeirinho que sabia ler e aprendeu a ler através da Bíblia. O senhor conheceu alguém, teve alguma experiência assim? Bem, no Amapá, naquela região lá do Iapoque, etc., eu não cheguei a conhecer. Mas conheci aqui na Bahia, né? No sertão da Bahia, que nós somos missionários no sertão da Bahia. E muitas pessoas, algumas pessoas, melhor dizendo, que eu conheci, que aprenderam a ler através da Bíblia. Isso é maravilhoso, né? Através da palavra do Senhor. Pastor Ailton, como é que o senhor vê hoje a obra missionária com relação aos tempos em que o senhor iniciou, né, essa caminhada? Eu também particularmente faço obra missionária desde 2013, onde o Senhor me deu esse chamado. Como é que o senhor está vendo a obra missionária nos dias atuais, o apoio da igreja aos missionários? Como é que o irmão está vendo essa questão nos dias de hoje? Eu vejo nos dias de hoje, amados, é o seguinte: observe que alguns anos atrás, parece que o coração do povo ardia mais por missões. As pessoas se esforçavam mais, as pessoas cumpriam o ídolo de Jesus com mais amor, né? Hoje nós temos visto que muitos estão até querendo desistir. E, na verdade, estamos precisando de mais apoio das grandes igrejas, né? As igrejas que têm uma condição financeira melhor, para dar um apoio melhor aos missionários, para que essa obra continue, né?
porque sem obra missionária não há crescimento da igreja. Né? Sem obra missionária não há salvação de almas, né? A proclamação do Evangelho, né, pastor? Eu observo algumas questões. Eu tive no interior do Ceará alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, e ali eu presenciei pessoas que amam de verdade a palavra, que amam a obra do Senhor, mas que não têm apoio, né? Não tem apoio, às vezes igrejas jogam os missionários no campo e abandonam, esquecem lá. E é importante, né, pastor, que haja esse amor por parte da igreja, por parte dos irmãos, né, em cuidar dessas pessoas que estão proclamando o Evangelho do Senhor Jesus, né, pastor Ailton? É porque nós vemos muitas pessoas enviando missionários, mas enviar é fácil. O importante é mantê-los, né? Mantê-los é cuidar, porque ali é uma família missionária que deixa tudo para ir fazer a obra de Deus. Então, se ela deixa tudo para ir fazer a obra de Deus, então aqueles que ficam dando a logística devem dar verdadeiramente aquilo que o missionário precisa, para que ele possa desenvolver o seu trabalho e assim, com certeza, ele vai trabalhar com mais tranquilidade. Mas, infelizmente, isso não tem acontecido. Uma outra questão que eu vejo, pastor Ailton, pessoas que querem ser missionários, mas querem ir para os Estados Unidos, querem ir para a Europa, enquanto que no Brasil nós temos uma população de quase 220 milhões de habitantes, e nós temos aqui no nosso país uma dificuldade muito grande de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Inclusive, tem uma história de um irmão, esse irmão muito querido, eu aprendi muito a evangelizar através dele. O irmão Jerônimo conta que uma vez ele chegou numa comunidade ribeirinha e ele falou assim para um rapaz: o senhor conhece o Evangelho? E ele falou assim: olha, moço, eu moro aqui há 20 anos, mas não conheço esse homem por aqui. Ou seja, existe ainda uma falta de conhecimento. É verdade. Né? Existe ainda uma falta de conhecimento em pleno século XXI. Ou seja, apesar da internet, apesar de muito, mas tem muitos lugares na Amazônia e muitos lugares que não tem internet, né, pastor? Inclusive, eu já estive em vários lugares. Eu até contei para o senhor a experiência que eu tive em um garimpo, onde nós ficamos dentro de um carro das 8 da manhã até as 5 da tarde, porque chovia muito e tinha muita onça, né? Então a gente ficou ali com muito medo. E existem lugares ainda isolados. E que é importante a palavra de Deus chegar, né, pastor Ailton? E nós precisamos ver o seguinte: no próprio Brasil nós temos muitos campos missionários aqui próximo de nós. Sim. Por exemplo, hoje eu estou aqui em Itaperoá, 1 ano e meio que estamos aqui nessa cidade, no sul da Bahia, Baixo Sul. E a Itaperoá tem aproximadamente quase 22 mil, né? Quase 22 mil, 21 mil e fração de habitantes. Mas nós não temos aqui 10% da população evangélica. Não temos nem 2 mil evangélicos dentro dessa cidade. Então, a cidade com mais de 21 mil habitantes e menos de 2 mil pessoas servindo a Jesus, em diversas denominações. Então, isso mostra a carência do lugar e quanto precisa ser evangelizado este município, né? Então, nós temos aqui um campo missionário. Eu já passei em regiões também com dificuldade no sertão da Bahia, lugares com muita dificuldade. Por exemplo, eu vim de Nova Soure para aqui. Nova Soure, nós temos lá são mais de 60 povoados, né? E desses 60 povoados, nós só tínhamos congregações em 20. Então, havia muitos outros povoados que nem pregação tinha, nem um ponto de pregação. Então, nós estamos dentro de um campo missionário. Eu vejo que no próprio Brasil, principalmente no Nordeste, né? Há muitos campos missionários em aberto e muitas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus e que precisam conhecer. E para que eles conheçam, há uma necessidade de que se levante aí mantenedores para enviar esses missionários para que eles possam estar falando acerca de Jesus. Inclusive, antes de nós virmos aqui para sua casa, eu abordei um senhor e perguntei a ele: o senhor conhece Jesus? Ele falou: conheço. O senhor está servindo ele? Se eu estou servindo ele do meu jeito. Aí eu falei para ele: não, mas o senhor não tem que servir Jesus do seu jeito, você tem que servir Jesus do jeito que ele quer que nós o sirvamos, né? E aí ele falou: eu sou da... Aí falou o nome da denominação, né? E aí eu preguei o evangelho para ele, perguntei se eu podia orar por ele. Ele falou: pode. Eu estava orando por ele e de repente, quando eu estava orando, ele grita: rapaz, espera aí. Ou seja, prova que as pessoas muitos não querem levar
não querem levar Jesus a sério, não abrem de fato o coração para o Senhor, mas é importante nós fazermos a nossa parte, né? Porque Ezequiel disse que se nós não avisarmos sobre a morte do ímpio, né? Quando o Senhor fala, se eu te mandar avisar o ímpio que ele vai morrer no pecado e tu não avisares, certamente ele morrerá e o sangue dele das tuas mãos do requererei. Então nós temos que fazer a nossa parte. Pastor Ailton, quero lhe agradecer pela gentileza, quero lhe agradecer e deixar aqui os nossos instantes finais para suas considerações aos nossos inscritos aqui no nosso canal. Amém, meu amado. Só tenho a agradecer, né, por essa oportunidade. Coincidiu você chegar aqui, né? E juntos começarmos a falar acerca de obra missionária, que é algo maravilhoso, que ainda arde no coração. Sim. E para finalizar, mas eu preciso falar, nós tivemos um período, falando aí sobre a questão do conhecimento, né, das pessoas querendo servir ao Senhor de qualquer jeito. Sim. Eu passei um período em 2001, 2002, ali em Nova Itarana. Hoje mudou muito ali. Na época era a cidade mais pobre da Bahia. Estava entre as 50 cidades mais pobres do Brasil. Meu Deus. E tinha um povoado que nós saímos para evangelizar. Eu me lembro que eu ia com a bicicleta, que inclusive ainda tenho ela até hoje, que eu guardo como relíquia. E nós amarrávamos nessa bicicleta diversas garrafas PET de água. Para levar da cidade para esse povoado. Meu Deus. Quando nós chegávamos nesse povoado com aquelas sacolas de água, apenas água, que dava para o povo, é como se estivesse dando um alimento, né? Um prato de comida, né? É, um prato de comida. Então essa, na verdade, é uma das estratégias, mas nós fazíamos sempre o sopão, levávamos para esse lugar e lá pregávamos o evangelho. Hoje, para a glória de Deus, lá tem uma congregação, né? Glória a Deus. Tem uma congregação, mas foi muito árduo. A gente ia a pé, cerca de 9 quilômetros, empurrando a bicicleta com a caixa no fundo, cheia de vaso de água, mas valeu a pena, valeu a pena. Todo esse sofrimento, todas essas dificuldades, muitas andadas, mas Deus, Ele é o Deus que provê todas as coisas. Hoje nós estamos aqui em Itaperuá e que Deus continue te abençoando, abençoando a todos os ouvintes do seu canal. Não se esqueça de se inscrever, né? Amém. Ative aí o sininho, se inscreva, porque é bênção pura. Esse abençoado, nós estamos aqui hoje batendo esse papo. E eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Bom, espero que esse vídeo tenha aguçado dentro de você a vontade de fazer missões. Não apenas na Europa, nos Estados Unidos. É muito fácil fazer missões nesses lugares. Eu estive em 2018 na Europa e eu descobri que pregadores aqui do Brasil iam para lá cobrando 6.000 euros para pregar a palavra. Então, faça missões aqui, evangelize no sertão do Nordeste, né? Então, ame a obra missionária. Que Deus abençoe. Vamos orar, pastor? Vou pedir para o pastor Ailton fazer uma oração para a gente encerrar o vídeo. Itaperuá está esperando por você, que precisa de missionário. Pronto. Oremos ao Senhor, amado Deus, querido Pai. Sim, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, aqui estamos diante da sua presença. Sim, meu Pai. Eu te apresento o teu filho que aqui está conosco, te apresento todos os ouvintes, para você que está ligado nesse canal. Que Deus entre com providência na sua vida, porque só Ele conhece as suas necessidades. Que Ele venha suprir todas elas. Deus, seja necessidade de âmbito espiritual quanto material, e o Senhor vai entrando agora com providência, Pai. Ó Deus, este servo teu, essa serva tua que está a ouvir, meu Pai, que nesse momento está ligado nesse canal, mas que ele precisa de uma intervenção do Senhor no seio da família dele. Que o Senhor entre com providência agora. Ó Deus, socorre esta família, Pai, que precisa de Ti. Faz uma grande obra, Pai. E aqueles que ainda não Te conhecem, que o Senhor trabalhe no coração dessa pessoa, para que elas possam assumir um compromisso verdadeiro com o Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu Te agradeço e Te louvo para todo e sempre. Amém. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo em nome de Jesus.